Bom dia, boa noite, Shavuot, boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui agora já. A pergunta da semana é muito interessante. O mau exemplo, ele é bom? Sim, o mau exemplo pode ser bom se a gente aprende como não fazer. Inclusive, a gente tem aqui um exemplo ligado a essa paraxá, essa semana, Parashat Noach, que fala sobre a chuva que se tornou um dilúvio. Aqui a gente tem um exemplo de uma chuva boa, que rega as plantas, que faz as plantas crescer e as plantações, e gera alimento e assim por diante. Esse é o projeto Kutei Sirot, esse é o volume 25 de livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídicos. Essa é Parashat Noach, essa é a rádio número 2. Então, ao perceber que é um exemplo do que não fazer, então ele é bom. Nessa paraxá, no livro Bereshit, o capítulo 7, no versículo 12, tem um verso que fala: Vahigeshem ala ares arbaim yom ve'arbaim laila. Teve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Depois, logo depois, no 17, fala Vayahi amabul arbaim yom ala ares. E foi o dilúvio 40 dias sobre a terra. Afinal de contas, foi chuva ou foi dilúvio nos 40 dias? Ainda mais que a gente sabe que o dilúvio está ligado com Balu etares, que destruiu tudo. Balu etacolo. A gente tem explicação sobre o verso em Bereshit, no capítulo 6, que Urashi explica o verso 17, Mabul Shebalá etacolo, que ele destruiu tudo. A chuva não destrói tudo, o dilúvio destrói tudo. E aqui fala, num verso, que teve chuva 40 dias, e outro fala que foi dilúvio 40 dias. Rashi explica que no começo foi com compaixão, e era para ser chuvas de bênção, como essa que a gente mostrou agora há pouco. Se as pessoas fizessem techuvá, voltassem ao caminho certo, ao caminho de Hashem, de Deus. Senão seria um dilúvio mesmo, como Rashi explica aqui no versículo 12. Explica sobre o que está falando Vahigeshem ala aretz, e depois fala Vayahi mabul. Então fala que quando começou a descer, desceu como piedade, misericórdia, compaixão de Hashem. Em princípio, esses dois versos falam de duas épocas diferentes. Foi chuva quando a água começou a cair, e dilúvio depois, quando não voltaram em techuvá. Mas essa mudança ocorreu já no primeiro dos 40 dias, pois as águas do dilúvio eram ferventes desde o começo. Não dava para ninguém sobreviver, mesmo num curto espaço de tempo. Então não poderia ser nos primeiros dias, na primeira semana, porque desde o começo já estava fervendo, não tinha como sobreviver nem um curto espaço de tempo. Quer dizer que a possibilidade de fazer techuvá durou pouquíssimo, porque logo depois era água de dilúvio, que significa essa água que destrói tudo. Mas é estranho, pois no verso fala claramente: Vahigeshem ala ares arbaim yom ve'arbaim laila. Foi a chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Quer dizer, caiu chuva e não dilúvio durante todo o período. Essa chuva e não uma bula. Se não estiver escrito que caiu chuva sobre a terra, ala ares, poderíamos explicar que só virou dilúvio quando chegou na terra. Nos céus ainda eram chuva, desceu como chuva, essa chuva de bênção para as pessoas fizessem chuvar. E embaixo, e nos céus ainda era chuva, e embaixo a terra, que era muito promíscua, que estava completamente decadente, então aí se transformou em dilúvio, quando encostou na terra, que a terra estava já totalmente promíscua. Mas está escrito claramente, Vahi Ageshem ala ares. Não foi então só quando desceu dos céus que foi com compaixão, mas sim por 40 dias. A explicação pode ser ligada a isso mesmo. No verso do capítulo 7, verso 4, Urá explica que 40 dias está ligado com a formação do feto. Porque foi 40 dias de Mabul, está ligado com a formação do feto, do neném. Que Yamim od shiva noachim mamtir ala ares arbaim yom ve'arbaim laila machit et kol hayakum asher asiti me'al pnei adamah. Porque são 40 dias, Urá explica, que Neged Yetzirat Avalad, está ligado com a formação do neném.
como essa geração estragou a formação do mundo, né, da descendência, e criou muitos mamzerim bastardos, então foi 40 dias para purificar e consertar essa formação para que seja da forma certa, o neném. Então, não foi um castigo a mais em cada um dos 40 dias, foi um castigo só, que precisava levar 40 dias. Assim como esses 40 dias, primeiro, da formação do neném, do feto, não tem ainda os particulares, é o geral. Depois vai formando cada uma das partes. Depois dos 40 dias iniciais e gerais, começam a se formar as diversas partes do neném. Por exemplo, a essência da mão, no primeiro momento, depois os 5 dedos, depois separação em várias partes dos dedos, depois as unhas, e só no final tem a conclusão da unha e da mão com todos os seus particulares. Então, nos primeiros 40 dias é como se fosse a mão no geral. Então, esses 40 dias do dilúvio é o geral do castigo. No entanto, nos primeiros 40 dias só acontece um assunto, o geral da formação do neném e o geral da formação do castigo, que era o dilúvio. Podemos entender então os dois versos que não se contradizem. Foi uma descida só que integrava tanto a quantidade da água que cairia na terra para os 40 dias e 40 noites, que seria a chuva de bênção durante todos os 40 dias. Mas, logo depois dessa descida, quando ficou claro que não voltariam em Teshuvá e se conectar com Hashem, continuariam com um mau exemplo, então se tornaram um dilúvio para toda a água dos 40 dias que já tinha sido programada, planejada, preparada para descer. Podemos entender agora a diferença entre a versão dos dois versos. No primeiro fala Vayhi Geshem ala Aretz, e só depois Arbaim Yom ve'Arbaim Laila. No segundo fala Vayhi Mabul Arbaim Yom ala Aretz, fala direto tudo junto. O dilúvio foi 40 dias sobre a terra. No primeiro fala, e foi chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. No segundo fala direto, foi dilúvio, 40 dias sobre a terra. No segundo verso quer dizer quanto tempo durou o dilúvio. O dilúvio foram 40 dias sobre a terra. De fato, durou 40 dias. No primeiro verso não conta quanto tempo de fato durou a chuva na terra. Foi chuva sobre a terra. Só depois que fala que são 40 dias e 40 noites. Porque a possibilidade de ser chuva de bênção foi só no comecinho da descida. No Vayhi Geshem ala Aretz. E logo depois virou dilúvio. A intenção do verso é contar que é chuva na terra e se fizesse chuvar seria de bênção. E depois acrescenta que não foi só a água do começo, mas toda a água com volume para os 40 dias. Mas ainda precisa explicar qual a relação entre os 40 dias da formação do neném, como a gente falou, que é um assunto único, né, do neném no geral, com os 40 dias de chuva de bênção, como um ponto único. A gente entendeu a relação com um castigo único, que depois se transformou em 40 dias, desde o começo. Mas qual a relação com as chuvas de bênção? Podemos entender pelo lado íntimo do dilúvio. O que está por trás, o código do dilúvio, era purificar a terra. Porque ela estava repleta de desgraça, de Hamas, e se estragou tanto a terra que precisava de purificação. O dilúvio, como a medida de 40, foram 40 dias e 40 noites, que são 40 CA, é uma medida de mínima que tem que ter a mikva, que purifica o que está impuro. Por isso é chamado de Mei Noah, as águas de Noah, no sentido positivo. Né? O dilúvio é chamado águas de Noah. Noah está ligado com a palavra Naicha. Como está no Zohar, Naicha Lelonim e Latartonim. A alegria que trouxe para os mundos superiores e aos inferiores. Não foi o Mabul, no sentido de castigo, de acabar com a humanidade. Foi no sentido de purificação, que trouxe alegria para os mundos superiores e aos inferiores. O dilúvio foi um castigo só para aquela geração, que precisava, porque eles estavam com um mau exemplo. Mas por si só, e para Noah e sua família, foi algo positivo, de alegria, porque trouxe a purificação para a terra. Concluindo, podemos entender então que durante 40 dias a água teve dois sentidos.
A mesma água purificou a terra e destruiu tudo. A palavra própria para dilúvio, que é Mabul, vem da palavra Bul, Mem-Bul. Bul aponta para a chuva de bênção, tá ligado no Tanar com o mês Resvan, Yerach Bul, que é chamado de Bul. Quando tem chuva de bênção em Resvan, a gente pede, inclusive, na Tefilá, na reza, para ter chuva em Resvan, né? Depois de Sukkot, a gente espera para poder todo mundo voltar para as suas casas e pede chuva, que é a chuva que vai dar o alimento que a gente vai ter durante a safra no ano seguinte, né? Naquele ano que está começando naquele momento. No Talmud Yerushalmi fala em Rosh Hashanah que Baruch Hashanah Be'erach Bul, que Erach Bul está ligado com esse que se faz bulot na terra, tá ligado que a terra tem essa bênção de fazer pedaços. No fundo, o mau exemplo terrível da geração do Mabul trouxe o conceito de Teshuvá para o mundo, que se fizessem Teshuvá, voltassem nos caminhos de Hashem, teria sido uma chuva de bênção. Eles tinham o poder de transformar a chuva em bênção. Os sábios dizem que quando Shlomo, o rei Salomão, construiu o Bet HaMikdash e ele acabou a construção, foi no mês de Resvan, com esses 40 dias no mês de Bul, sem o Mem de 40, Bul é Mem de 40, tá ligado com a purificação, com os 40 dias do dilúvio do Noah, então realmente é a chuva de bênção. Teve a mudança e purificação no mundo, com a luz do Mikdash, com as janelas voltadas para fora. Acabou com os traços que ficaram desses 40 dias de dilúvio que acabou com o mundo. E foi a completeza da purificação na época do Beit HaMikdash, que acabou os traços ruins do dilúvio desses 40 dias, e muito mais ainda vai se completar completamente, né, na plenitude, com a redenção, com a Geulah, quando não será somente Bul, mas o Mabul inteiro, que se tornará bom. E também o Rebbe conclui dizendo que o Mem, que está ligado com 40 dias do dilúvio, do nascimento do novo mundo, o nascimento do neném, o Mem, que no começo da palavra Mabul é Mem Peturá, que é como esse Mem que está aqui, ele se tornará o Mem fechado, que está ligado com a redenção, que não deixa entrar nada de ruim. Como tem no Passuco, no verso em Yeshayahu, no Tanar, é o único lugar que tem o Mem Sofit, que é o Mem todo fechado, é Mem Setumá, que está no meio da palavra, está lá Marbe, com o Mem Setumá, o Mem todo fechado, Hamishra Uleshalom Enketz, vai ter a paz sem limites com Mashiach Tzidkeinu, com Mashiach Now, redenção completa agora já para todos nós. Shabbat Shalom, Mashiach Now.